sobre a história do Adão e Eva. Isso! Hoje nós vamos contar a história de Adão e Eva. Vocês já conhecem a história de Adão e Eva? Pois nós vamos te contar! Vamos voltar lá no início e ver o que a Bíblia nos fala sobre a história de Adão e Eva, que está no livro de Gênesis 2. Deus criou os seres humanos não como os animais, mas como a sua imagem, ou seja, parecido com ele. Primeiro Deus criou o homem e pôs o nome de Adão. E Deus, ele fez assim. Ele pegou o pó da terra e começou a moldar. E cada detalhe era esculpido com muita atenção para que ficasse tudo perfeito. E Deus deu um sopro em suas narinas e em instantes o que era pó se torna-se carne e osso. E Deus fez tudo perfeito. E Deus pegou o Adão e levou para o jardim Éden. Isso, e Deus pegou Adão e levou para o jardim do Éden, né? Um jardim que ele já havia criado. O jardim do Éden era um paraíso, como um pedacinho do céu. A beleza e o perfume das flores, com suas cores vibrantes, trazia harmonia e mais beleza para o jardim. Os pássaros cantavam melodias, os animais eram mansos e amigáveis. Haviam vários rios que regavam o jardim. As águas eram cristalinas e Deus fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas doces e boas de se comer. No meio do jardim ficavam duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão passeava pelo jardim e conversava com os animais. E tinha tudo que precisava. É isso mesmo. Adão, ele passeava pelo jardim, conversava com os animais. Isso mesmo. Adão, ele andava pelo jardim, ele conversava com os animais e tinha muita beleza ao seu redor, né? O jardim que Deus criou para eles era muito lindo, né? Mas, mesmo assim, ele se sentia sozinho. E aí, Deus disse: vou fazer uma companheira para ele como se fosse a sua outra metade. Então Deus fez com que Adão caísse em um sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas. E dessa costela de Adão, Deus formou uma linda mulher, a Eva. E Adão, quando viu a mulher, disse assim: agora sim, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então por isso que o Adão falou agora sim. Sim, porque Deus levou para ele uma linda mulher, né? Deus fez uma linda mulher para ele. Por isso que ele falou agora sim. Porque ele é muito engraçado, né, galerinha? E ficou todo feliz, né? Imagina. E Adão fica encantado com Eva. E eles passeavam pelos jardins, conversavam com os animais e comiam das frutas doces e saborosas. E eles eram felizes, pois Deus dava tudo o que eles precisavam. Adão e Eva sentiam o amor de Deus por toda parte do jardim e não tinham medo de nada. Eles eram completamente felizes, porque eles tinham a presença e o amor de Deus. Até que um dia o Senhor deu a eles uma seguinte ordem: vocês podem comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que vocês comerem, certamente morrerá. Um dia, quando Eva passeava pelo jardim, uma cobra
que era um dos animais mais espertos que Deus havia feito. Essa cobra, ela era diferente, ela falava e ela falou com Eva. E essa cobra se aproximou de Eva e disse assim: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem nenhuma das frutas da árvore do jardim? E Eva respondeu: podemos comer as frutas das árvores do jardim, menos a fruta da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. E a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que se quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva ficou olhando para a árvore e viu que era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Então pensou: como seria bom ter entendimento? E Eva viu que a fruta era boa e deu para Adão, e também comeu. Eles perceberam que estavam nus e eles sentiram vergonha e se esconderam entre as árvores. Eles pegaram umas folhas de figueira, costuraram essas folhas de figueira e fizeram tangas para se vestirem. Nesse momento, Deus estava passeando pelo jardim e eles sentiram tanta vergonha que se esconderam no meio das árvores. E Deus disse: Adão, onde é que você está? E Adão respondeu: eu ouvi a sua voz enquanto eu passeava pelo jardim, mas como eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. E Deus responde: e quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu proibi você de comer? E Adão, envergonhado, respondeu: foi Eva, a mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. E Deus perguntou para Eva: por que você fez isso? E Eva responde para Deus: foi a cobra, ela me enganou e eu comi. Deus olhou para a cobra e disse: sabe o que? Isso, Deus olhou para a cobra e disse: de hoje em diante você vai andar se rastejando pelo chão e vai comer o pó da terra. E Deus olhou para Eva e disse: eu vou aumentar o sofrimento na sua gravidez e com muita dor você dará à luz os seus filhos. E Deus olhou para Adão e disse: e você, Adão, a partir de hoje vai ter que trabalhar duro para ter o que comer. E Deus expulsou Adão e Eva do jardim e colocou anjos com espada de fogo na frente do jardim para ninguém entrar. Deus, Ele nos amou muito antes de nos criar. Mas no momento ali que Ele viu Adão e Eva saindo do jardim por uma desobediência, nasceu em Deus um amor tão grande pela humanidade. E Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira que Ele enviou Jesus, seu único Filho, para salvar o seu povo dos seus pecados. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê e não morra, mas tenha a vida eterna. Linda! E essa foi a história de Adão e Eva. E se você quiser saber mais sobre a história de Adão e Eva, é só você ir lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis 2. Ariana, o que você entendeu sobre a história de Adão e Eva? Eu entendi que a gente tem que obedecer a Deus, obedecer a mamãe e o papai. É isso mesmo. Muito bem. Temos que obedecer a Deus, né? Sim.
O amor de Deus é tão grande que Ele enviou Jesus, o seu único filho, para nos salvar nossos pecados. Amém. Amém. E galerinha, então o vídeo de hoje foi esse. Galerinha, da história do Adão e Eva, que eu quero ganhar 1 milhão de likes. Você quer ganhar 1 milhão de likes? Então pede pro pessoal se inscrever no seu canal. Inscreve no canal que eu quero ganhar 1 milhão de likes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Até o próximo Até o vídeo. vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.